Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Arthur Ferreira Ferreira Studios. Estamos começando hoje mais uma aula espetacular aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre estrutura semântica em HTML5, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, às vezes não sabem utilizar determinadas nomenclaturas que vieram com HTML5, determinadas tags, e isso gera muita confusão e muitas vezes produtividade, porque o nosso código ele tem que ter sentido, nós devemos conseguir interpretar o nosso código, principalmente se esse código ele é passado para terceiros. Então hoje a gente vai aprender a trabalhar com as tags de estrutura semântica do HTML5, as mais utilizadas hoje no mercado, para a gente construir aí uma estrutura de um site. Então essa aula vai ser extremamente estrutural e extremamente explicativa. Eu vou explicar porque nós devemos usar determinadas tags em alguns casos. Lembrando que toda esta aula foi formulada a partir de muita pesquisa, tiramos dúvidas com alguns desenvolvedores, a partir de pesquisas da W3C, da Mozilla Development. Então foi muito enriquecedor todo esse processo para construir essa aula. Então eu espero que vocês gostem, porque realmente foi com muito empenho que a gente trouxe essa aula para vocês, ok? Então vamos lá, pessoal, estou aqui com uma estrutura básica do meu HTML5, ok? Estou aqui no meu Sublime Text 2, mas você pode estar utilizando o editor que você queira. Eu vou vir aqui no meu navegador, pessoal, e eu trouxe aqui duas imagens. Uma que é a estrutura semântica do HTML5 e uma outra estrutura .png. Aqui eu vou explicar por que a gente deve utilizar, qual que é o conceito dessas tags que vieram com o HTML5 para deixar o nosso código mais semântico e, de certa forma, um tanto mais produtivo e legível. Como que funciona? A primeira tag que eu vou falar para vocês é a tag header. O que ela faz? A gente vai utilizar a header, pessoal, justamente para definir um cabeçalho ou grupos de títulos. Esta é a finalidade da header. Já a aside, a gente vai utilizar o aside para representar um bloco de conteúdo que referencia um outro elemento por meio do aside. Ou seja, se eu tenho um texto, eu utilizo o aside para fazer referência a esse texto. Ele é muito similar àqueles conteúdos que a gente representa em jornais, em textos impressos, que são as sidebars. Então por isso que muitas vezes a gente usa a sidebar o aside como sidebar, porque ele vai se relacionar a esse conteúdo que está ao lado. Então o aside ele tem uma referência a esse conteúdo que envolve a ele, ou seja, o aside vai representar muitas vezes um invólucro daquele conteúdo. Então a gente usa ele mesmo como uma sidebar quando ele faz referência, quando aqueles elementos que estão naquela sidebar fazem referências a aquele determinado conteúdo, aquele determinado artigo, contexto e aí por diante. Então a gente utiliza como uma barra lateral nesse caso. E o interessante é que o aside ele pode englobar navs, ele pode englobar headers e pode englobar sections, ok? Um outro elemento, uma outra tag é o footer, que antigamente a gente declarava div-d ou div-class footer. Agora a gente tem o rodapé da página ou de uma determinada seção, ou seja, a gente pode utilizar o footer lá no rodapé do nosso site, ou podemos utilizar o footer também quando a gente tiver um post, um artigo e uma seção de rodapé daquele post ou daquele artigo. Já a nav, a gente utiliza a nav para definir um bloco de link ou uma seção de menu. E o mais interessante é que muita gente utiliza a nav para tudo. Eu tenho uma lista de link, eu vou usar a nav, vira aquela marmota. Então, pessoal, a nav ela vai justamente delimitar a importância daqueles links. Então, se você tem um menu, se você tem um bloco de links, a gente utiliza a nav como uma forma declarativa, porque aqueles links são extremamente importantes para a organização e estrutura do nosso site, ok? Outra tag que é muito importante é a article, ou seja, a article vai definir uma área de conteúdo como artigos, textos, redações, etc. Então, se você tiver um blog justamente na área de conteúdo, a gente vai envolver esse conteúdo por meio de um article e eu vou mostrar aqui para vocês. E o main, que é muito pouco utilizado, só que já é suportado por todos os navegadores, somente a marmota do Internet Explorer, que não suporta, porque é uma bosta, né? Mas aí a gente não vai entrar em casos particulares, cada um tem seus gostos. Mas aí, pessoal, o que o main vai trazer para nós? Ele vai determinar o conteúdo principal de um documento, ou seja, o main ele envolve esse conteúdo principal desse documento. E muita gente não sabe como utilizar o main porque não sabe determinar isso, e eu vou mostrar hoje para vocês. A tag section ela vai definir uma seção genérica num documento,
Ou seja, ela define uma seção ou um grupo que relaciona-se a um determinado assunto. Na verdade, determina um determinado assunto. Ou seja, se a gente tem realmente um cabeçalho, a gente tem um H1, tem um texto logo embaixo desse H1, a gente pode envolver isso por uma section, desde que ele seja de um determinado assunto, tenha um bloco, seja uma seção. Então ela vai agrupar elementos que possuem relação entre si. Ou seja, a section ela entrou muitas vezes para fazer aquele papel daquelas divs que a gente utilizava para construir aqueles blocos gigantes, aquelas seções do site que a gente criava. E agora, resolvendo também a questão da div, né? Muita gente pergunta, Leonardo, eu tenho um HTML5, por que eu devo utilizar a div, por que eu não devo utilizar a div? Aí, pessoal, vai uma questão muito semântica. Porque a div, pessoal, se a gente não atribui uma class, não atribui um comentário, atribui um ID, muitas vezes ela fica como se fosse simplesmente um conteúdo apagado. A gente não sabe o sentido que aquela div está expressando. Então, é de extrema importância que a gente utilize a div somente em casos extremos, ou seja, quando é realmente importante utilizar a div, não existe outro caso. E a div ela vai vir nesse contexto do HTML5, não antes, porque antes a gente só utilizava divs basicamente, mas nesse contexto do HTML5 a gente vai utilizar ela realmente para fazer, para utilizar em áreas que não precisam ter uma compreensão muito expressiva, uma compreensão semântica muito expressiva, ou seja, uma produção de sentido. Então, se eu tenho uma área de post, por exemplo, que não se necessita de um significado direto nessa área, ou eu quero que uma div capture simplesmente o resultado de um input, assim que ele for selecionado ou for escrita alguma informação, então a gente pode utilizar a div nesse contexto que a gente não quer que tenha uma compreensão muito expressiva de sentido, mas de outras formas, pessoal, tenta recorrer sempre à estrutura aí que a gente tem da semântica do HTML5 que veio aí com as novas tags, o header, o aside, o footer, o nav, o article, o main e o section. E existem outras também que vale a pena você procurar, mas essas são as mais utilizadas em termos estruturais. Aqui eu tenho meu estrutura.png, que é o que a gente vai aplicar esses conceitos que eu falei agora para vocês no nosso código. Então nós vamos basicamente criar isso daqui e vamos desmembrar isso daqui para a gente ver como que fica Vamos ver como que fica o desdobramento desta parte aqui utilizando HTML5, ok? Então eu vou vir aqui, pessoal, estou minha estrutura semântica aqui HTML5, uma página em branco, não tenho nada, eu estou usando meu localhost, mas você pode estar utilizando aí no lugar que você quiser, ok? O que a gente vai fazer, pessoal? A primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui um comentário. Então, seguindo a nossa estrutura aqui do nosso header, nós teríamos aqui um cabeçalho, ok? Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em header, ok? E aqui, antes do header, eu vou criar, lembrando que eu estou dentro da minha body, do escopo aqui da minha body, e eu vou criar aqui um comentário que eu acho que fica mais bacana para vocês compreenderem. Ou seja, isso daqui vai representar um cabeçalho. Tendo a minha header, pessoal, eu quero um H-group. O que o H-group vai fazer? Ele vai agrupar, pessoal, headers. Essa é a função do H-group. E aí, o que a gente pode fazer aqui? Eu quero, por exemplo, agrupar um título do site. E aí eu vou fechar este H1. Agora eu vou dar uma replicada nisso daqui e vou escrever H2. Por quê? Aqui eu quero o subtítulo do site. Isso é muito bacana, pessoal, porque antigamente a gente só escrevia um H1 e o H2 e quando a gente usa o H-group, a gente determina que aqui a gente tem um grupo de cabeçalhos. Você também poderia utilizar, por exemplo, somente um H1 e um P aqui como subtítulo do site. Então é uma estrutura bem básica que a gente está desenvolvendo para entender esses conceitos da estrutura semântica no HTML5, ok? Então aqui eu tenho o meu título, o meu H1, e eu tenho o meu subtítulo que eu expresso aqui pelo H2. Você poderia, por exemplo, ter criado um título em H1 e ter utilizado um subtítulo como P, de parágrafo. Mas aqui, em termos de H-group, a gente tem muito mais produção de sentido, vocês não concordam? Então é bem mais interessante, talvez, a gente utilizar, neste caso aqui, o H-group. E o mais legal, em questões de SEO, né, Search Engine Optimization, ou seja, de otimização de conteúdo, gerando mais produtividade e retorno para o seu site, o que é interessante? A gente sempre utilizar um H1 por página. O próprio Google, na hora de fazer a seleção, os próprios robots do Google, na hora de fazer as seleções dos sites em níveis de ranqueamento e determinar a estrutura do seu doctype, eles sempre vão procurar o H1 para determinar o título, o escopo daquela página. Ou seja,
é como se fosse o header mesmo da sua página, a cabeça da sua página. Então a gente utiliza o H1 para fazer referência a isso, ao que aquela página está realmente falando. Então é interessante a gente utilizar sempre o H1 como título do site, ok? E aí, pessoal, outra tag que eu vou falar para vocês é a nav que a gente viu anteriormente para determinar um bloco importante de link. E como nós sabemos que a nossa área de navegação é de extrema importância no site, então nós podemos utilizar a nav. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou criar um L aqui, ok? E aqui eu vou fechar a minha nav. Dentro dessa nav eu vou criar um LI, ok? Vou criar um LI, e aqui eu vou colocar um A, aquilo que a gente já conhece, ok? Vou colocar link 1, vou fechar o meu A, vou fechar o meu LI. Bem tranquilo, não? Agora eu vou fazer a mesma coisa, nem precisava ter criado essa. E aí, beleza, e a gente tem a estrutura da nossa nav, ou seja, a nav ela vai envolver justamente um bloco de links importantes, que pode ser um menu ou um bloco de links de rodapé, por exemplo, vai determinar a importância daquele bloco de links para o seu site. Então, por exemplo, se você tivesse um breadcrumbs, que a gente vê muito no Bootstrap, ou, por exemplo, aquelas naves que vão indicando para o usuário quais são os links que ele está acessando, talvez não seria interessante utilizar uma nav, mas vai muito do escopo da sua aplicação, ok? Então, vamos lá. Então, eu vou fechar aqui a minha header e eu mato aqui nesse instante o escopo da minha header neste caso. Você poderia ter criado, por exemplo, um LI aqui, envolver sua marca, e aí vai N questões de acordo com o seu gosto, mas aqui é para a gente estender essa estrutura semântica, ok? Então, eu dando um F5, eu vou ter basicamente isso. E a gente vai sempre visualizar aqui, pelo inspecionar elemento, o que está acontecendo. Se eu clicar aqui na minha header, olha só que interessante. Vou dar um zoom aqui. Olha o que está acontecendo. Vou fechar aqui o meu head. Lembrando que não confunda heads da estrutura básica do HTML com header, ok? É diferente. Uma é a tag e a outra já faz parte do nosso HTML, ok? Para a gente poder montar a parte gerencial do nosso site em termos de estilização, meta tags e assim por diante. Então aqui na header a gente tem um H-group e aqui nós temos a nav. E a nav envolve um LI, dentro desse envolve um L, dentro desse UL tem um LI e aqui a gente tem um A, ok? De link. E olha só o tanto que já começa a ficar mais intuitivo. Eu tenho a minha header, na minha header eu tenho o meu grupo, que vai envolver o meu título, o meu subtítulo, e a minha nav, que vai envolver os meus links, o meu menu, que vai estar em uma lista desordenada, mas é aí que a gente vai trabalhando depois estilizações e assim por diante, ok? Então, o meu cabeçalho está basicamente pronto e bem semântico. Agora, pessoal, vamos fazer um conteúdo, ou seja, a gente vai aprender a utilizar agora o nosso main, o nosso article e o nosso aside. O que a gente vai fazer aqui? Então, vou chamar esta área de conteúdo. Conteúdo, ok? Lembrando que a gente está seguindo esta semântica aqui estrutural. Então, a gente já fez a nossa header, a gente já fez a nossa nav. Nesse caso, eu deixei a header separada da nav, mas eu gosto de utilizar a nav dentro da header, porque já faz parte do escopo do cabeçalho, ok? Então vamos lá, pessoal, no nosso conteúdo, o que a gente pode fazer aqui para ficar mais legal? A gente pode criar um main. Lembra do main lá que eu expliquei anteriormente? Olha o que tem aqui no nosso main, pessoal. A gente tem aqui que determina o conteúdo principal de um documento. Ou seja, se a gente utiliza o main para distinguir que aqui a gente vai ter uma área de conteúdo, uma área que vai envolver artigos, isso se torna muito mais semântico e muito produtivo, não? E a gente consegue compreender, isso é que é bacana, o nosso código ele tem que ser compreensível. Lógico, a gente tem que se preocupar com questões de segurança, mas legibilidade do código é muito importante. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Aqui eu quero criar um comentário de exemplo de artigo, ou seja, aqui eu vou inserir um exemplo de um artigo. E aqui eu vou inserir article, ok? Depois desse article, eu vou fechar o meu article, ok? E depois que eu fechar este article, ou seja, dentro do meu main, eu tenho uma área de artigos. O main vai representar essa área importantíssima do site. Então aqui, logo dentro deste article, eu vou criar aqui, pessoal, um header. Sim, a gente pode replicar várias vezes essas tags. E como eu tenho dentro do meu article uma área de cabeçalho, tenta imaginar no Material Design os cards. Seria mais ou menos os cards. A gente tem o nosso article que vai representar um card e eu tenho a minha header que vai representar justamente um H2, que vai ser o título do meu artigo.
Então aqui a gente fecha com H2 e um P, que vai representar o subtítulo do meu artigo. Bem bacana, não? Então, pessoal, olha que legal. A gente já determinou o header, já determinou o título do meu artigo e o subtítulo do meu artigo. E o mais interessante é que a gente utilizou uma estrutura aqui de herança muito simples. Ou seja, dentro do meu artigo eu tenho um header. Dentro do meu artigo eu tenho um cabeçalho. Se eu tenho um cabeçalho, eu tenho que ter um corpo e tenho que ter um rodapé. Não concorda? Então, como que a gente pode fazer para chamar aqui um corpo? Suponhamos que o nosso corpo vai envolver a nossa figure, ou seja, uma imagem. E o que a gente pode fazer aqui com essa figure? A gente pode chamar uma image, src, vou deixar branco, só para nível de explicação, e aqui o alt para palavra-chave. Ou seja, palavra-chave ou description. Isso vai muito do seu nível, da sua característica de desenvolvimento. E aqui um width de 300 e um height de, vamos colocar 250, ok? Que não precisa delimitar pixels, vamos fechar aqui. E aqui no nosso figure, vamos fechar o nosso figure, ok? Bem bacana, não? Que você poderia utilizar o Fig Caption também para uma descrição relacionada a essa imagem, mas aqui não tem tanta necessidade. E olha lá o que ele vai fazer para mim. Se eu vier aqui, ó, eu tenho meu main, e no meu main eu tenho o meu article, e no meu article, dentro do meu article, percebam, eu tenho a minha header, que vai envolver um H2 e um parágrafo, ok? E tenho um figure, que vai envolver uma imagem. Bem tranquilo, não? Dentro desse figure, eu poderia utilizar um Fig Caption para ser justamente a descrição deste article, dessa notícia, desse card, ou eu posso criar aqui, pessoal, justamente um aside. Sim, a gente pode utilizar um aside, as próprias nomenclaturas, os próprios padrões da W3C permita e diz que na verdade o aside ele começa por aqui, ou seja, ele tem um relacionamento com o conteúdo, ele tem um invólucro dele está relacionado a esse artigo. Então a gente pode utilizar um aside aqui para determinar, por exemplo, a descrição desse anúncio. Bem interessante, não? E eu com certeza dessa talvez você não sabia. Porque muitas vezes a gente associa muitas vezes ao nome, mas não à função. E o aside a gente não utiliza só como uma sidebar para se relacionar a um conteúdo. Ele veio basicamente dessa característica de estar dentro de um conteúdo relacionando uma área a ele. Então é bem interessante a gente utilizar o aside aqui também, ou Fig Caption, como essa descrição, perdão, não do anúncio, descrição do artigo. Ok? Bem legal. E aqui, pessoal, a gente pode inserir um footer, sim. Assim como a gente tem um footer do rodapé, a gente pode inserir aqui no nosso footer. E aqui, pessoal, o que a gente pode fazer? Eu vou escrever aqui um P, e esse P pode ser, por exemplo, postado por Leonardo Ferreira. Ou seja, o autor, como a gente não tem uma tag para autor, a gente pode utilizar isso. E a gente pode utilizar o time, né? Na verdade, o time ele é suportado basicamente hoje em dia por todos os navegadores, só que ele não tem uma funcionalidade expressiva, ou seja, ele é bem estático, mas em termos semânticos ajuda demais. Então suponhamos que eu fiz o post nessa data da postagem, ok? E aqui eu posso passar um fecha time. O que é interessante, nesse date time, às vezes criar uma variável em PHP ou até mesmo chamar por um escopo do Angular, um date time em tempo real aqui que já atualiza essa data e já aparece na postagem. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui não é isso, mas é basicamente a semântica. Percebam que o time, pessoal, a gente já determina para o navegador, a gente já consegue compreender que é relacionado a um tempo. E que tempo é esse? É o tempo de postagem, é o tempo que aquele artigo foi publicado. Então é bem interessante pensar nessa parte do significado em si. Por que cada elemento tem que ser posicionado dessa forma? E aí, pessoal, a gente fechou a estrutura do nosso artigo. Então perceba, a gente tem um header, a gente tem um figure e um aside, e a gente tem um footer. Mais ainda, você poderia envolver isso daqui como um section, mas como não é obrigatório e aqui a gente já tem uma semântica bem limpa e bem estrutural, bem compreensível, não tem tanta necessidade. Eu vou só replicar isso daqui para a gente visualizar lá como que vai ficar, ok? Exemplo do artigo 2, só para a gente compreender como que vai ficar essa dinâmica. Então a gente já tem um cabeçalho, ok? Vou desburocratizar aqui, vou juntar tudo, ok? Para a gente conseguir compreender melhor. Então olha só, a gente tem um header e a gente tem um main aqui de forma bem expressiva. Vou dar só um espaço entre eles, acho que para não ficar tão confuso, ok?
só um espaço aqui, acho que da forma que estava, ok. E agora, pessoal, a gente delimitou o nosso main. Se a gente vier aqui e dar um F5, olha o que está acontecendo aqui no nosso console, no nosso pensionar elemento. Eu tenho o meu article, ó, percebam o seguinte, o que a gente já tem? A gente tem o nosso cabeçalho, que é basicamente o header, e a gente tem o nosso article. Agora a gente vai criar o aside e o footer. Mas percebam o seguinte, na header a gente tem um grupo de headers, que vai ter um H1 e um H2, o título e o subtítulo. Na nav a gente tem os links, né, que vão ser referenciados com menus, e no nosso main nós temos um article que vai ter um header, um figure, um aside, ok? E um footer, ou seja, a gente trabalhou a questão da regra do 3 como escorpo do article. O nosso header, que vai envolver título e subtítulo, o nosso figure, que pode envolver a figura, a descrição da figura, o nosso aside, que vai envolver justamente a descrição daquele artigo, e um footer como um rodapé, como por exemplo horário, por quem foi postado, né, a tag relacionada àquele artigo. Então isso se torna muito mais semântico, muito mais expressivo e mais compreensível. E essa é a pegada, pessoal, é fazer um código inteligente, ok? Agora, pessoal, pra gente fazer esse negócio ficar mais bacana ainda, pra gente começar a matar isso com chave de ouro, vamos criar aqui uma sidebar, ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Vou criar aqui a sidebar direita com relação ao artigo. E aí a gente pode fechar isso daqui, ok? E aqui eu vou criar o seguinte, vou criar um aside. Lembra do aside que a gente criou aqui? E vocês vão entender justamente por que a gente está criando esse aside aqui. Se a gente voltar lá na nossa historinha, o que o aside representa para nós, pessoal? Ele representa um bloco de conteúdo que se referencia ao conteúdo em volta dele. Qual que é o conteúdo que ele está referenciando? Justamente o nosso article. Então, por essa questão e por outras questões do próprio aside, como ele vai envolver esse conjunto que está ao lado, ou seja, ele vai estar diretamente ligado a esses articles, a gente pode utilizar o aside aqui. E dentro desse aside, pessoal, aí sim a gente pode ter seções, por exemplo. Da mesma forma que a gente poderia ter uma seção que envolvesse isso daqui. Porque a seção, como a gente viu, ela vai envolver basicamente uma seção genérica no documento. Ou seja, ela vai determinar uma seção, um determinado grupo que está geralmente relacionado a cabeçalhos. Por que a gente fala isso? Vou mostrar para vocês agora. Ó, eu vou fechar a minha section aqui e aqui eu vou escrever aqui H2. Nesse H2 eu quero seção do artigo relacionados. Ou seja, o que isso corresponde, pessoal? Eu vou escrever um P aqui, conteúdo da section 1. O que isso corresponde, pessoal? Percebam o seguinte, lembra quando a gente tinha o nosso aside, o nosso sidebar, e às vezes a gente tinha que dividir aquilo em vários blocos, como se fosse, eu quero um bloco para o anúncio, eu quero um bloco para artigos relacionados, eu quero um bloco para um vídeo. Isso, pessoal, era seções. O que a gente estava fazendo? A gente estava pegando um bloco, uma div inteira e segmentando ela em várias partes, criando seções. E é justamente esse o conceito da section, é você utilizar seções de forma genérica. Então a section ela é genérica, mas você tem que utilizar ela como uma produção de sentido. Quais áreas do seu site você quer setorizar? Quais áreas do seu site você realmente vê que tem essa necessidade de segmentação, de criar uma seção para ela? Então, se a gente quer uma seção de artigos relacionados, a gente pode criar uma section. Se a gente quer, por exemplo, trabalhar com questões de destaques, ou seja, quais foram os destaques da semana, a gente pode utilizar uma section. Lembrando que isso daqui foram definições dadas pela própria W3C em conferência e que é muito utilizado. Eu quero uma área, por exemplo, de novidades. Então a gente pode utilizar uma section. E quando, por exemplo, a gente quer utilizar comentários, é muito interessante porque os comentários, eles têm um certo feed, ou seja, ele tem um retorno constante. Está sempre sendo atualizado, está sendo sempre colocado informações. Então, nesse caso, a gente poderia utilizar até mesmo um article que a W3C aceita, ok? Então, pessoal, a section ela vai determinar justamente isso. Se a gente vier aqui, olha o que vai acontecer. A gente tem aqui o nosso main, a gente tem o nosso article e a gente tem o figure, ok? Como eu mostrei para vocês, ó, a definição, o nosso article, os nossos dois articles dentro do main, e nós temos o nosso aside com a section 1,
Então a gente descer aqui, Section 1, Section 2 e Section 3, ok? Lembrando que a gente está seguindo esta estrutura. E agora, pessoal, para a gente matar isso daqui com chave de ouro, eu vou explicar para vocês agora o último, que é o nosso footer. E o footer, pessoal, que é justamente o nosso rodapé, é bastante simples, ok? A própria explicação já deixa bem definido quando a gente vai utilizar o footer. Lembrando que a gente pode utilizar o footer tanto no nosso artigo aqui, dentro do nosso artigo, para delimitar o rodapé do nosso artigo, como utilizar o footer como uma área do nosso site, ou seja, o rodapé do nosso site, ok? E aí, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou copiar essa neve e a gente pode utilizar justamente essa neve aqui para não ficar marmota e ficar um negócio bem bacana. Eu, particularmente, como a gente utiliza sempre H1 para título, H2 para subtítulo, eu tenho a particularidade de utilizar H3 para títulos relacionados a seções, a blocos de links do rodapé, ok? Então, eu quero aqui navegação 01 e eu quero fechar com o H3. E agora, o que eu posso fazer? Olha para você ver, eu criei uma navegação 1 e agora eu vou criar uma navegação 2 e uma navegação 3, ok? Se eu vier aqui, olha o que vai acontecer. Ó, vamos subir isso daqui. Eu tenho o meu header, eu tenho o meu main, eu tenho o meu aside e agora eu tenho o meu footer com as respectivas 3 neves. E agora eu quero mostrar para vocês que a gente ainda tem uma outra opção, que é de criar dentro dessa section, ou seja, perdão, dentro desse footer a gente tem geralmente 4 blocos. Eu particularmente gosto de trabalhar com rodapé utilizando 4 blocos. Então a gente pode utilizar a tag Andres. E o que isso vai fazer para nós, pessoal? A gente pode colocar um P, por exemplo, para maiores contatos. Ou seja, isso fica muito bacana porque a gente distingue que aquela área, em termos semânticos, é realmente relacionada ao endereço. Então a gente pode passar um link aqui, por exemplo, ok? Vamos passar um link bem simples, minha empresa @site.com.br, e vamos fechar aqui com a tag A. Atualizando, olha lá o que eu tenho. Eu tenho aqui o meu footer e eu tenho minhas neves, uma neve, 2 neves, 3 neves, e no quarto bloco aqui, suponhamos que estaria em display inline block, eu tenho meu Andres. E aí o que a gente tem aqui? Eu tenho o nosso parágrafo e eu tenho minha empresa @site.com.br, que é justamente o e-mail da minha empresa já definido aqui pela tag Andres, ok? E aí, pessoal, o mais interessante é que a gente pode utilizar ainda um P aqui, por exemplo, para copyright 2015, e a gente pode colocar todos os direitos reservados, matando esta aula com chave de ouro. Então vamos ver aqui como que ficou então a nossa estrutura semântica. Vou diminuir aqui. Percebam o seguinte, vamos lá em cima para a gente fechar isso daqui. Percebam que eu tenho a minha header. Nesta header, que é o meu cabeçalho, eu tenho um H-group e eu tenho uma neve. Olha só, dentro dele eu tenho o meu H1, o meu H2. Na minha neve eu tenho uma UL, que vai ter meu LI e os meus As, ok? E aqui eu tenho o meu main, que vai ter um article. Dentro deste article eu tenho uma header, eu tenho uma figure, eu tenho um aside e eu tenho um footer. Lembrando que isto poderia ser uma section ou este aside poderia ser também uma section. E aí, pessoal, a gente tem também aqui o nosso aside, que vai envolver essa sidebar da direita aqui. E dentro dele eu tenho várias seções que distinguem determinadas coisas, como por exemplo, seção de artigos relacionados, seção de destaques, seção de novidades. E aqui eu tenho um footer para matar com 3 blocos de neves, ok? Os nossos links de rodapé e um Andres aqui relacionado ao endereço, à localização da nossa empresa ou maps propriamente dito, ok? Então é isso daí, pessoal, bem bacana essa aula. Espero que vocês tenham gostado, né, compreendido a semântica por trás do HTML, o tanto que ela é importante para o desenvolvimento de nosso site. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar, deixar o seu like lá na fanpage do Facebook. Semana que vem a gente tem surpresas aí no canal. Vou fazer indicações de alguns livros nas próximas aulas. E é isso daí. Não deixe de ir lá no Twitter, compartilhar esta aula com seus amigos. Isso ajuda muito no projeto. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu!